participar conosco aqui no nosso All News, ele que é especialista, inclusive, em segurança aérea, o professor Daniel Calazans, ele é perito aeronáutico e já está conosco aqui, está sempre aqui para nos falar a respeito da segurança aérea brasileira. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Fabiano Cidral, muito bom dia. Leonardo e Josias, à disposição. Prazer estar com vocês. Acertada a Bom dia. decisão da ANAC em relação à Voipaz? Fabiola, eu não sei por que esse impasse, essa posição da empresa, porque uma suspeição dessa tem critérios objetivos. Tá? Então, técnicos vão avaliar os protocolos objetivamente e se a empresa estiver dentro dos critérios, continua voando. Se estiver fora e não conformidade, suspensão. Então, se houve uma avaliação e nesta avaliação foram encontradas não conformidades, acertada. E é estranho essa colocação da empresa, dizendo que estaria em condições. Vamos ver, mas a ANAC, em princípio, uma agência reguladora, eu considero acertada. Acertada. E aí, quando o senhor fala sobre quando ela toma essa decisão diante de questões técnicas, o que é colocado aí, professor? Porque quando veio a decisão, eu também fiquei um pouco na dúvida, né? Quando a gente fala sobre a segurança como um todo nesse sentido, o que foi olhado aí? Porque eu lembro que quando vieram algumas reclamações relacionadas a essa companhia, se falava muito sobre a escala de trabalho, se falava... Ou a questão da aeronave, porque o que as pessoas ficam com medo, principalmente, é se as aeronaves da companhia, elas são seguras ou não. O senhor pode explicar esses critérios técnicos que foram fundamentais para essa decisão? Bom, o parecer suspende com a fundamentação alegada na segurança de voo. Então, para a ANAC, eu não sei em que nível, mas a segurança está afetada. Pronto, acabou. O que é avaliado? São muitos fatores. Dentre eles, a manutenção. Todas as aeronaves passam por manutenção corretiva, manutenção preventiva. Então, há de se analisar se as manutenções estão coerentes. Avaliam-se também as condições da tripulação, quantidade de tripulantes, jornada do tripulante, se há uma carência no número. Então, são vários fatores, repito, técnicos e objetivos. E podem comprometer. Na realidade, a questão, repito, a fundamentação é séria, alegando todo o parecer da autoridade pública tem que ser fundamentada. E quando se fundamenta na segurança, nós já passamos a questionar o que foi que a ANAC viu, que ela avaliou, que compromete a segurança. E a empresa, pelo que eu vi, são problemas sanáveis, tanto é que a ANAC deu um tempo, sendo sanado, volta a voar, não sendo sanado, continua aí a proibição. Para quem está conosco na Para essa TV, o decisão, intervalo, para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue aqui pelo YouTube. A gente está no canal UOL do YouTube, a gente segue por aqui. Vai lá, Josias, pode falar, pode falar. bom, essa decisão vem nas pegadas de um acidente que aconteceu em agosto do ano passado, né? Caiu um avião da Voipaz, 58 passageiros, 4 tripulantes, caiu lá em Vinhedo, em São Paulo, e não houve sobreviventes, né? Não lhe parece que chegou tarde a decisão? Porque claramente está em questão a segurança. E a Voipaz não parece ter, aos olhos da ANAC, condições de voar, porque não oferece segurança adequada aos seus passageiros. Veio depois desse acidente, em que morreram 58 passageiros, 4 tripulantes. Não chega tarde a decisão? Vem bem, mas não chega tarde? Boa pergunta, hein, Josias? Conversando com vários pilotos hoje pela manhã, a colocação foi esta. Quais são as pendências que foram avaliadas? E essas pendências estão presentes desde quando? Porque percebe-se que houve uma intensa fiscalização pós-acidente, isso está claro. Mas eu faço uma pergunta que você fez e que alguns colegas meus fizeram nesta manhã comigo. Desde quando estas pendências estão latentes?
Boa pergunta. Eu faria essa pergunta, inclusive, para a ANAC. Mas é uma pergunta interessante que a gente pode imaginar. Se ela tivesse vindo antes, talvez teríamos aí menos um acidente, né? A Calazans, sua resposta, então, é que veio tarde. Olha, eu não tenho hoje como afirmar. Eu tenho essa dúvida. Não posso afirmar isso, mas eu tenho essa dúvida. Eu gostaria de fazer essa pergunta para a ANAC, ou que a ANAC respondesse. Por que essa suspensão agora? Ou se esses itens avaliados já estavam comprometendo a segurança antes do Porque, acidente? Não posso afirmar, mas eu faço a Calazans, pergunta. porque não sei se já estamos voltando ou se posso fazer a pergunta, Eu Fabiola, adoro essa dúvida. mas, Faz a é, pergunta. Você tem 40 mas segundos para sua pergunta. Em 40 segundos, não, vai lá. porque depois do acidente que matou 62 pessoas, foi instalada uma operação assistida de fiscalização. O que diabo é isso? O que é uma operação assistida de fiscalização que detectou esta necessidade de suspender as operações da Voi Paz? Eu já vou passar para o senhor o que é essa operação. E tem uma outra questão que as pessoas ficam muito na dúvida, é em relação à transparência. Por exemplo, a ANAC vê esses problemas, ela vai divulgar isso à população? Quer dizer, o passageiro tem o direito de saber os bastidores dessa apuração e dessa operação de investigação? Ou não? Isso fica fechado dentro desse ambiente e o passageiro voa às escuras, né? A gente está aqui entrevistando o Daniel Calazans, que é um perito dessa área de segurança, inclusive aeronáutica. E o Josias fez uma pergunta importante aí. Repete, Josias, a sua pergunta que eu acho que vale. Nós estávamos discutindo, né, Fabíola, o fato de que essa suspensão das operações da Voi Paz, ela vem depois de um acidente que ocorreu em agosto do ano passado. Morreram 62 pessoas nesse acidente. Não houve sobreviventes. Aí vem a suspensão. E aí estamos discutindo aqui se não veio tarde essa decisão, né? E depois desse acidente instalou-se uma operação assistida de fiscalização. O que eu pergunto ao professor Calazans, o que é isso, essa operação assistida de fiscalização? E o que pode ter sido descoberto nessa operação que levou à suspensão? Aparentemente tardia, porque morreram 62 pessoas num acidente que antecedeu essa suspensão, né? Essa pergunta é comprometedora. A gente percebe em investigação que certas condutas após o acidente, elas passam a ser assunção de culpa. Então, eu não sei, na prática, dizer o que é isso. Ué, o que está acontecendo? Não deveria ter uma assistência, uma fiscalização mais intensa. Essa fiscalização tinha que ser normal para todas as empresas, independente de um acidente. Independente do acidente, essa empresa deveria ter sido fiscalizada, fazendo com que os parâmetros de segurança estivessem atualizados. Então, não precisa de um acidente para intensificar. Então, esta conduta já me coloca outra dúvida. O ANAC, por que esta conduta agora? Eu não consigo entender. A gente teve um acidente muito interessante que perdemos um jornalista renomável, que foi o Ricardo Bochá. Eu acompanhei a investigação. Se você olha aquele acidente, a aeronave, o helicóptero que derrubou, estava inoperante em relação à manutenção há muito tempo, com manutenção deficiente. E precisou haver um acidente para constatar que ele não fazia manutenção. Entendeu? Naquele caso, aí vem a colocação da família Cidral. E morre por isso mesmo a população, principalmente os passageiros que têm direito de saber, ninguém sabe disso. Então essas coisas precisam ser publicitadas, discutidas principalmente perante a imprensa, porque os passageiros, para mim, são os principais alvos, objetivos, os interessados, precisam saber. E, Fabíola Cidral, infelizmente, nem sempre esses assuntos vêm à tona como deveriam vir. O exemplo está aqui eu, perante vocês aqui, dando uma explicação, mas eu acho que essa explicação ela precisa ser mais aberta, mais divulgada, e as autoridades aeronáuticas, a gente não vê esse interesse nelas. Direito, né? O direito a ter a informação, né? Vai lá, Sakamoto. Calazans, não saindo, o tema ainda é o mesmo, mas para além, é claro, do acidente da Voipass no ano passado e desse cancelamento agora, suspensão agora, a gente tem visto uma série de outros acidentes ocorrerem não com a aviação comercial, mas com a aviação privada, com pequenas aeronaves, com
Morrinhos, teve lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, teve em Ubatuba, teve em vários lugares aqui e ali a gente tem visto. E uma das questões que tem sido colocadas com essa quantidade de acidentes, acidentes inclusive em número muito maior do que da aviação comercial. E a gente tem visto com esses acidentes, muita gente fala, peraí, tá acontecendo tudo isso, mas não tem ninguém fiscalizando? Né? Tem alguém fiscalizando, ou Calazans, ou a fiscalização é insuficiente, ou as regras são insuficientes? Com relação a esses acidentes de jatos privados, né? Dessa aeronave, desses jatos privados, pequenas aeronaves, tem alguma coisa que a ANAC poderia fazer que não está fazendo? Boa pergunta, Sakamoto. Nós tivemos em janeiro de 2025 22 acidentes. 22 acidentes, mais de um a cada 2 dias. Existem 2 pontos aí. Um ponto que as pessoas falam muito é sobre a fiscalização da ANAC. Ponto. Eu não descarto essa responsabilidade da ANAC. Tá? A gente sabe que no Brasil continental, muitas aeronaves, muitos aeroportos, é impossível que a ANAC fiscalize tudo. Tá? Mas, para mim, o principal, Fabíola, Josias e Leonardo, o principal para mim está na cultura aeronáutica. Então a gente vê alguns acidentes de Gramado e outros acidentes que a gente estudou, é pura irresponsabilidade daqueles que realizam a aviação. É pura, então nós precisamos urgentemente mudar a mentalidade. Eu fui piloto, para eu voar, eu não preciso ser fiscalizado para a ANAC para eu fazer um voo seguro. Então, hoje, há uma cultura de insegurança, há uma cultura de irresponsabilidade, aviões voando com a manutenção deficiente, pilotos ultrapassando a jornada de trabalho e outras ocorrências. Então, para mim, embora a ANAC precise fiscalizar mais, mas o principal problema está na cultura aeronáutica, de não penalização, de não punição. Então, existe essa cultura, não se pode punir. Eu até falo uma frase, na aviação hoje, no Brasil, não se pode punir, porque a filosofia de segurança de voo acredita que se punir um agente que provocou um acidente, isso depõe contra a segurança. Não sei de onde eles tiraram isso. Mas tudo bem, não pode punir. Mas hoje no Brasil tem a filosofia de segurança de voo que fala que não pode punir, mas pode matar, mas pode morrer. Essa cultura, que envolve também treinamento de pilotos, que envolve formação, ela precisa ser mudada urgentemente. Se não mudar essa cultura, não tem como a ANAC fiscalizar tudo e teremos cada vez mais acidentes. Bom, a gente tem Falando aqui, dessa ó. cultura... Perdão, Fabíola. Não, pode ir. Eu ia só trazer a fala do ministro. Eu queria saber a responsabilidade do governo federal. Josias, não sei qual é a tua linha aí, a tua pergunta, mas já comecei e vou emendar então. O Silvio Costa Filho, que é o ministro de Portos e Aeroportos, ele colocou nas redes sociais que essa decisão da ANAC foi uma medida necessária. Aí ele diz que o Ministério vinha acompanhando a situação de perto e essa ação tem como objetivo garantir que a empresa fortaleça a sua governança e reforce ainda mais a segurança operacional. Seguimos trabalhando para assegurar um transporte aéreo cada vez mais seguro e eficiente para todos os brasileiros. E aí a gente vê essa declaração, Daniel, e aí a gente volta para aquela questão do Josias, se foi tarde ou não a medida tomada pela ANAC. Chama a atenção aqui o ministro dizer que eles estão acompanhando isso de perto, né? Então, quer dizer, e esses voos entre o acidente que matou 62 pessoas e hoje, quantos voos essa empresa fez sem segurança? Trazendo insegurança para os passageiros brasileiros. Então, assim, como é que o senhor vê a responsabilidade do governo federal em cuidar disso? A gente tem a ANAC, mas e o governo federal? Qual é a responsabilidade dele? É total. Se o governo federal, por intermédio da ANAC, a pergunta que eu faço, eu volto a fazer. Essas pendências estão pendentes, né, redundante aqui, estão presentes desde quando? A pergunta que eu faço, desde quando nós temos essas pendências? A depender dessa resposta, eu tenho aí uma omissão. Ora, isso foi detectado agora? Isso foi detectado antes? Foi uma omissão da ANAC? Ou foi uma conivência da ANAC? Então, isso tem como responder objetivamente. Olha, os relatórios de segurança de voo, manutenção da nave, são todos registros objetivos. Então, pega ali o registro, vem cá.
Essas pendências, essas ocorrências estão, por exemplo, presentes desde 2015, 2020, 2022. Desde quando estão essas pendências? Então, tem sim como buscar objetivamente o responsável, tá? Podendo, não posso acusar, mas eu posso fazer uma pergunta, podendo ser ANAC. Então, a pergunta é essa, vem cá, não foi tardia? Eu tenho essa dúvida, eu não tenho condição de responder, porque precisaria uma investigação, talvez o Ministério Público investigar. Vem cá, desde quando essas pendências estão presentes? Ou desde quando está havendo omissão? Não tem como. Isso é objetivo, Fabíola. Dá para buscar essa responsabilidade. Havendo uma omissão ou uma ação tardia, tem sim como responsabilizar os agentes que são responsáveis ou deveriam ser responsáveis por isso. Isso aí dá para buscar, viu, Fábio? Se quiser, se o governo quiser, dá para buscar e responder essa pergunta. Foi tardia ou não? Eu, Calazans, tenho minha resposta, não posso dar aqui agora porque me faltam elementos probatórios para dar essa resposta. Mas eu, como 40 anos na aviação, eu já tenho uma resposta para isso, tá? Vai ficar comigo aí e que o governo responda objetivamente, administrativamente, que é plenamente possível. Você falou aí qual o interesse seria dos passageiros. Está aí, o governo tem hoje as condições de apresentar para os passageiros, para a comunidade em geral, objetivamente. Tem uma grande oportunidade para fazer isso, para não ficar uma caixa preta. A aviação não pode ser uma caixa preta para nós. E deu Quando pra... você fala, Calazans, a A certa altura da resposta nossa ficou conversa, você clara, né? falou. Ficou claro. Ele falou Você assim: fala em eu mudança não de vou dizer o que cultura, eu né? penso, mas ficou ali bem claro nos olhos do Já disse, Calazans. né? A não resposta é uma resposta objetiva, né? Quando você fala em mudança de cultura, Calazans, e eu, quando entro num avião, eu costumo ficar tranquilo, não tenho medo de voar. Essa tranquilidade decorre do pressuposto de que um piloto não vai levantar voo colocando a sua vida em risco. Então, se o piloto não coloca a sua vida em risco, eu fico tranquilo, sento na poltrona, nesse pressuposto de que o piloto está levantando o voo, porque sabe que está em condições de fazê-lo, né? Esses detalhes aqui, voo e paz, porque um piloto na aviação privada, jatinhos, aviões de menor porte, ele está sujeito ali à pressão do dono do avião e tal. Mas agora vemos aqui que mesmo na aviação comercial, estamos falando da Voa e Paz, que voa comercialmente, estamos sujeitos aí a essa má fiscalização e, eventualmente, pode ter piloto voando sem as condições, sem 100% das condições necessárias, né? É um erro entrar e ficar tranquilo num avião partindo desse pressuposto? Não, o piloto não ia levantar voo se não tivesse condições absolutamente ideais de voo. Nós estamos correndo esse risco também de pilotos voando sem essas condições ideais? Uma vez eu discuti com um juiz, uma boa discussão, que o juiz falou: Calazans, eu jamais daria dolo eventual por um acidente aéreo, porque eu jamais iria imaginar que um piloto colocaria a sua vida em risco. Ele partiu desse pressuposto. Aí mostrei para ele alguns acidentes, e algumas condutas em que pilotos, tanto da aviação geral quanto da aviação comercial, colocam a vida em risco. O exemplo que nós temos, um pouco nem tanto antigo, é o caso do Chapecoense. O piloto fazia vários voos com menos combustível do que o necessário. Então nós temos um clássico exemplo de dolo eventual. O piloto ali, ele colocou e colocava a vida dele em risco. Então, sim, eu posso dizer que isso é raro, tá? É raro. Mas é sim possível que um piloto voe em condições periclitantes, que ele esteja voando, por exemplo, com item no go. O que é o item no go? A aeronave apresenta um problema que não pode voar. É possível, com uma manutenção deficiente. É possível que isso aconteça sim. Não, eu posso garantir que isso é raro, não acontece em todos os voos, mas acontece. Não dá para eliminar essa posição, não. Há sim situações em que o piloto voa com a aeronave ou condições degradantes, condições climáticas degradantes, colocando a sua própria vida. Eu acho que não tem nada a ver, tem mais é que colocar a própria vida em risco, se ele quiser. O problema não é quando ele coloca a vida dele em risco, o problema é quando ele coloca a vida dos outros em risco. Às vezes eu falo, você piloto pode até morrer por esse erro, é uma pena muito alta, uma penalidade muito alta, mas ainda é um erro seu. O problema é quando você voa em condições degradantes, periclitantes, colocando 180, 200 passageiros em risco. Então, é possível que isso aconteça, Fabíola, Sakamoto e Josias? É possível. Esta tese, ela não foi eliminada no Brasil, não, tá?
E o passageiro, ele fica num lugar muito de refém, né, Calazans? Eu sempre estou aqui com o papel de trazer sempre o lugar do passageiro, que é isso. O Josias, ele viaja tranquilo, eu não viajo, não. Viajei agora esse final de semana, eu fico ali. Não, e assim, é sempre. Mas eu acho sempre. Eu sempre faço essa pergunta, sempre quando você vem aqui, né? Você traz pra gente palavras fortes, análises fortes, buscando a segurança. Mas, no geral, se a gente tiver que dizer a segurança aérea no Brasil, como é que o senhor classifica? Quer dizer, é seguro voar no Brasil? Quer dizer, o que a gente pode deixar de mensagem final a quem está nos acompanhando e que vai pegar um voo daqui a pouco? Olha, eu ainda acredito, eu, professor Calazans, acredito na segurança de voo. Mas a segurança no Brasil não é absoluta, tem outras prioridades que estão acima da segurança, lucro e outras coisas, isso é claro. Mas, independente da segurança, eu acredito ainda na segurança de voo, fica até difícil se a gente falar que em janeiro tivemos 22 acidentes, né, da aviação geral, e você tem aí essas ocorrências, mas a percepção foi por água abaixo. Se há segurança, cabe às autoridades aeronáuticas, eu já falei isso aqui outra vez, mudar essa percepção. Hoje o brasileiro, né, está com medo de voar. Então, tem segurança ainda? Ainda tem, mas não como as autoridades falam. A segurança não está no nível que as autoridades falam, que é seguro. Não, eu sou muito crítico, a segurança está um nível abaixo do que as autoridades falam. Não está, assim, da forma totalmente perdida. Mas eu tenho uma dúvida. Quando se acha que a segurança está muito boa, às vezes essa percepção pode, está muito boa, está excelente, e aí não busca corrigir. Eu me lembro, 2007, nós tivemos 2 acidentes em menos de um ano. 2006, com Gol, morrendo 154 pessoas, e morreram 199 pessoas no TAM, aqui em Congonhas. 2007, em agosto de 2007, com 2 acidentes, morrendo aí 353 pessoas, tanto a autoridade aeronáutica quanto a autoridade aeronáutica militar, quanto a autoridade aeronáutica civil, falaram que a segurança estava... Alô, alô? Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, Calazans. Então, as autoridades aeronáuticas falavam que o Brasil tinha um índice de segurança equiparado a do mundo. Ora, se nós tivermos em um ano 353 pessoas mortas em acidentes, eles falam isso, eu não sei mais o que é segurança. Eu deixei de acreditar nas autoridades aeronáuticas. Eles falaram isso. Eles tiveram a cara, né, deslavada de falar que o Brasil está entre os índices de maior segurança do mundo, com 353 pessoas mortas em 2 voos comerciais em menos de um ano. Então, eu não acredito mais nas autoridades aeronáuticas. Contudo, o mundo não está perdido. A percepção está perdida. Está perdido, mas a percepção sim. A imagem dele caiu, mas a gente estava ouvindo ele muito bem. Daniel Calazans, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, compartilhando conosco seus conhecimentos a respeito do setor aéreo. Até uma próxima oportunidade. Fabílio Cidral, Josias